Obrigado. Valeu, Guilherme. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 6. Que bênção, meus irmãos. Que tempo precioso, que alegria participar desse tempo onde Deus confirma a vontade dEle, levantando. Deus não está levantando só homens e mulheres para servir na casa dEle, na obra dEle, no reino dEle. E Deus, mais especificamente nesse momento, levantando os oficiais da igreja. O Senhor tem renovado, o Senhor tem levantado outros, e isso é muito bom. Louvado seja Deus por isso. Que nós continuemos com essa disposição de sermos sempre servos do Senhor. Bom, dito isso, vamos agora ao momento da pregação, antes de nós participarmos da ceia. E eu quero que, como já disse, abrir a Bíblia em Romanos 6, eu quero te convidar a entender um pouco mais da nossa série. Se tiver aí, por gentileza, a nossa imagem da série, coloca aí na tela para nós, por favor. Romanos capítulo 6, estamos aí no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento histórico que aconteceu em 31 de outubro de 1517. Aí, ó, foi ordenado, já está servindo. Obrigado, Rony. Agradeço, já trouxe bênção. 31 de outubro de 1517, Martim Lutero começa um movimento que nós chamamos de reforma. E a reforma, de forma simples e resumida, é um retorno às origens, é um retorno às escrituras, é abandonar e romper com tudo aquilo que não vem da verdade da palavra e voltar os nossos olhos para a verdade de Deus. É romper com tudo aquilo que fere as escrituras e voltar para a Bíblia, para o antigo livro precioso das escrituras. É isso. Esse é o lema da reforma. É uma reforma necessária, que precisa ser também atuante nos dias de hoje. A nossa série tem essa proposta de lembrar que nós temos origens, irmãos. A nossa igreja não começou do nada, ou a nossa igreja não está virando as costas para o seu passado. Não, obviamente que não. Tudo o que estamos vivendo de novo, vamos dizer assim, precisa ser entendido como um reflexo do passado. Muitos outros vieram antes de nós, muitos outros serviram antes de nós, muitos trabalharam e doaram as suas vidas para que nós estivéssemos exatamente onde estamos hoje. Por isso, o objetivo dessa série é mostrar que nós temos uma origem, nós estamos conectados a uma história, nós temos uma identidade, acabamos de fazer uma ordenação aqui. Por que fazemos isso? Porque somos uma igreja histórica, somos uma igreja de origem histórica, isso faz parte de quem nós somos. A gente não quer virar as costas para essas coisas, mas também é verdade, meus irmãos, que nós não podemos apenas viver como igreja olhando para o passado, porque se olharmos apenas para o passado, nós simplesmente pararemos no tempo, e não é isso que nós queremos também. Por isso, o objetivo dessa série é que nós olhemos para o passado, mas nós possamos conseguir transmitir essa fé do passado para o futuro. Então a gente tem raízes no passado, sabemos a nossa história, mas estamos engajados e comprometidos em colocar isso em prática para um futuro. Há um futuro à nossa frente. Deus deseja algo para nós hoje, para a geração que nós somos, para a Betel que nós somos. Deus tem algo para mim e para a sua vida hoje, e nós precisamos ter essa convicção. E o livro de Romanos é um livro muito específico, especial com essa temática. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma construção maravilhosa, mostrando como Deus é o autor da salvação. Como a nossa fé tem origem no passado. Deus tem uma só aliança com o seu povo e está construindo essa grande multidão. Deus está formando esse povo que Ele está chamando para si. E quando nós olhamos para Romanos, percebemos quanto esse texto é, ao mesmo tempo, profundo e ao mesmo tempo prático. Ao mesmo tempo, uma teologia sistematizada, robusta, profunda, e ao mesmo tempo uma teologia prática de transformação de vida. Quando ele chega no capítulo 12, principalmente do 12 em diante, ele vai dizer: rogo-vos, portanto, diante de tudo que eu já ensinei a vocês, eu peço a vocês uma coisa: vivam como um sacrifício vivo. Quer algo mais prático do que isso? Quer algo mais prático do que isso? Peguem toda a teologia e transformem ela em vida prática. Por isso, irmãos, o tema da nossa série. Vimos no capítulo 1, na semana passada, que o justo vive pela fé. Não existe na convicção humana, na nossa perspectiva da palavra de Deus, não existe salvação pelas obras. Não existe.
Não existe o meu mérito em jogo. O justo vive exclusivamente pela fé. Esse é o legado da reforma para nós. Não importa o tanto que eu faço, importa o que Cristo fez na cruz. Essa é a preciosa mensagem. Nós vimos sobre isso. Vimos como o coração humano é idólatra, como o nosso coração é inclinado para essas coisas, mas ainda assim o Senhor vem ao nosso encontro e graciosamente nos chama para uma vida diferente. O capítulo 6, que é o capítulo que eu quero que a gente pense hoje, é um capítulo que fala sobre santificação. Um tema talvez um pouco controverso, difícil de ser ensinado, difícil de ser vivido. Talvez um tema, ouso dizer, em alguns momentos até romantizado. Visto de uma forma muito romântica por nós e mal compreendido. E talvez o capítulo 6 possa nos ensinar, eu espero que nessa manhã o Senhor nos faça refletir sobre essa temática tão importante da santificação. E eu quero então ler com vocês os versos 22 e 23 apenas, ainda que nós pensemos o tema todo do capítulo. Eu quero ler com você os versos 22 e 23, que dizem o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez te pedimos, fale aos nossos corações, nos faça enxergar as tuas verdades na tua palavra e, acima de tudo, Senhor, não só olhando para a teoria, mas vivendo na prática. Que as verdades da tua palavra nos fortaleçam para que a gente viva no futuro, no presente e no futuro, para que a gente consiga olhar para frente e perceber que há uma perspectiva, há uma missão, há algo do Senhor para nós hoje. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a sua expectativa frustrada alguma vez. Quando você vai comprar alguma coisa na internet, e aí você vai fazer um pedido, está lá a foto do anúncio, maravilhosa, né? Você vai comprar alguma coisa online, você não tem como conferir. Você olha para a foto e fala, é maravilhoso, é isso que eu queria, é tudo que eu queria. E aí você vai e compra, faz a compra e fica esperando. Quando você abre o pacote, você se depara com uma coisa totalmente diferente, com uma qualidade inferior. Já teve essa frustração? Já viveu isso aí? Ou quando você está com fome, aí tem lá, né, a imagem de alguma coisa que você gosta, um sanduíche, uma pizza, na imagem a coisa é maravilhosa. O recheio está saltando, aquela coisa, e aí você faz o pedido. E aí quando chega lá na sua casa, entrega, você vai abrir, morrendo de fome, você se depara com uma coisa frustrante, você fala, nossa, não era isso que eu pedi, tá abaixo, tá aquém, e a gente se frustra. A frustração, meus irmãos, você vai comprar um carro, né? A pessoa fala bem do carro, não, esse carro nunca saiu da garagem, esse carro nunca rodou, esse carro é 0 quilômetro. Aí você vai, olha o carro está às vezes, né, deteriorado, você leva no mecânico, o mecânico fala assim, foge disso aí, rapaz, isso aí é uma bomba prestes a explodir. E a gente se frustra, as aparências às vezes nos levam para isso. Bom, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o tema da santificação me parece ser um tema muito romantizado. As pessoas, e por que eu estou falando isso, irmãos? Com experiência de gabinete, as pessoas chegam diante de nós e elas trazem um dilema, elas trazem uma dor. Elas dizem, pastor, eu não queria sentir essas tentações. Olha só, eu não queria ter esses pensamentos, eu não queria praticar essas coisas, eu queria ser livre disso. Como é que eu faço para ter uma vida em que eu consiga viver essa santificação e que eu não sinta mais, eu não seja mais importunado e que os pensamentos não venham à minha mente, o pecado não mais me alcance? Como é que eu consigo fazer isso? Só tem um jeito, encontrando Jesus na eternidade. Falei aqui de forma com eufemismos, vou falar de forma mais direta, morrendo. É o único jeito. Mas romantizamos e colocamos expectativas num lugar que não deveria ter. A santificação, e o que é a santificação? É o processo de lutar contra o pecado, é o processo de dizer não àquilo que Deus
diz que é pecaminoso, e combater essas coisas com todas as minhas forças. E lutar contra isso. Lutar para ter uma vida que agrada a Deus. Bom, a gente espera que isso aconteça de forma tranquila e pacífica. Que eu acorde um dia, num determinado momento da minha vida, que eu atingi uma espiritualidade tal, que eu posso dizer assim, nada mais é possível de me tentar, nada pode me tentar. Nada mais pode ser colocado diante de mim que faça o meu coração tremer. Isso não existe. A tentação é uma realidade da vida cristã. A lucidez teológica precisa trazer isso de volta para nós. Se o próprio Cristo, irmão, foi tentado, se o perfeito Cristo, Jesus amado, quase que eu derrubei o copo. Se o perfeito Cristo foi tentado, que dirá eu e você, pessoas tão limitadas? A tentação nos acompanhará até o último dia das nossas vidas. Mas colocamos expectativas ilusórias às vezes. E por colocar expectativas ilusórias, paramos de lutar. Paramos de ter esses embates tão importantes. E achamos, poxa, se Deus não me dá forças para vencer isso e chegar num nível de espiritualidade onde eu não sinta mais essas coisas, eu desisto de lutar. Eu me entrego. E aí entra um outro problema. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que não há essa possibilidade para nós. Quando a gente olha para o que o Paulo está escrevendo nesse texto, a gente percebe que o que Paulo está ensinando para nós é que o caminho da santidade é um caminho difícil. Essa é a realidade. Mas, meus irmãos, será que existe vida tão fácil mesmo, do jeito que a gente acha? Será que existe? Pense você. Talvez você me diga assim, pastor, cuidar do corpo é muito difícil. Pessoal que faz atividade física aí, ó. Cuidar do corpo é muito difícil. Você tem que levantar cedo, 5h30 da manhã, você está na academia, você está puxando peso, você está fazendo caminhada, andando. Você está indo para onde? Não, eu estou dando volta, estou andando, porque eu preciso exercitar. Você está andando numa esteira que não sai do lugar. Aí dizem para você, coma menos gordura, olha o seu colesterol, coma mais folhas, legumes. Gente, é difícil demais, fala a verdade. Lutar contra isso é difícil demais, e a balança vai chegando no final do ano, você já desistiu. Você já deixou 2026 é o ano, 2025 já era, está entregue. Acabou, eu não luto mais contra isso. É difícil ser saudável, ter hábitos saudáveis, se alimentar bem, se exercitar, é muito difícil. Mas, irmão, será que não é difícil também, ou talvez mais difícil, ter uma vida sedentária? Será que também não é muito difícil escolher não me exercitar, escolher comer qualquer coisa e colocar diante disso a minha própria saúde, a minha disposição, o meu ânimo, colocar o meu próprio corpo nessa condição? Será que também não é difícil colher as consequências de um descuido com a minha própria saúde? É muito difícil, certamente é muito difícil. Bom, irmão, ser disciplinado é muito difícil. Dizer, eu vou fazer esses e esses e esses objetivos, eu tenho essa rotina, eu tenho esses afazeres, essas responsabilidades, isso é prioridade, isso não é prioridade. Ser disciplinado e constante é muito difícil, não é verdade? É muito difícil. Agora, imagina uma vida indisciplinada. Imagina uma vida desorganizada. É fácil ter uma vida onde você não tem ordem, você não é uma bagunça, você olha e você não sabe para onde que está indo, você não sabe o que está acontecendo. Eu estou querendo te dizer que difícil por difícil. Qual difícil é pior? O que leva para a desorganização e para o caos, ou o difícil que leva para a organização, para a ordem, para algo que é mais saudável? Ser verdadeiro é muito difícil. Dizer a verdade é difícil. Olhar no olho de alguém e falar a verdade para ela é muito difícil. Mas ter uma vida mentirosa é extremamente mais difícil. Uma mentira que leva a outra mentira, que leva a outra mentira, e um abismo chamando outro abismo. Dizer a verdade é difícil, mas viver uma vida de mentira é terrivelmente difícil. Eu estou querendo te mostrar que essa é a lógica exata do capítulo 6. É exatamente isso que Paulo está fazendo ao longo de todos esses versos do capítulo 6. Ele está dizendo, vocês foram libertos do pecado, mas não pensem que a liberdade que vocês alcançaram coloca vocês numa posição em que vocês não têm mais nenhum tipo de dor ou sofrimento,
Porque agora, quando vocês foram libertos do pecado, vocês se tornaram imediatamente escravos de Deus. Essa é a expressão. Escravos de Deus. E a palavra que, inclusive, às vezes foi traduzida aqui como servo, né? A gente leu aqui o verso de número 22, falou que agora que a gente foi transformado em servo de Deus, é exatamente a palavra para escravo de Deus. É a palavra. O que o texto está dizendo é difícil você ser santo. Sim, é difícil. É difícil dizer não aos pecados. Sim, é difícil. Mas é terrivelmente mais difícil você viver entregue às paixões do seu próprio coração. Você fala, não, pastor, é muito fácil. Dizer sim para o pecado é muito fácil. Dizer sim para as coisas do meu coração é muito fácil. Será mesmo? Será mesmo que é muito fácil? Quando nós olhamos para a maneira como Paulo constrói, inclusive termina esse texto, se você prestou atenção no que lemos, você vai perceber que não é tão fácil assim e que traz um peso muito grande quando nós fazemos escolhas erradas. Bom, estou aqui falando de Romanos, no mês da reforma, e eu quero falar para vocês sobre fazer escolhas. Talvez você que entende da teologia reformada diga, pastor, isso talvez não combine muito bem. Fazer escolhas, mas não é Deus que nos escolhe? Não é Deus quem faz e realiza a obra dele? Sim, eu vou chegar lá. Mas o que eu quero que você entenda é que depois de entender o Evangelho, a gente precisa responder ao Evangelho. Faz parte disso. E eu quero falar exatamente sobre as escolhas que você precisa tomar. Todos nós tomaremos escolhas difíceis, cedo ou tarde. Todos nós. Não existe escolha fácil quando a gente está falando de vida no Evangelho. Você só precisa entender que, dependendo da direção que você tomar, as consequências serão completamente diferentes. Acompanhe comigo. Qual que é o ponto de partida do nosso pensamento? Bom, o ponto de partida é que só Deus pode salvar. Esse é o ponto. De forma direta e resumida. Só Deus pode salvar. Se você está aqui hoje e você acha que as suas obras, o bem que você faz, pode te tornar salvo ou perdoado por Deus, eu quero te dizer que esse é um engano. Porque o que a Bíblia ensina para nós é que nenhum bem que a gente faça nos torna merecedores do amor de Deus. É assim que nós queremos. Tá, então temos um problema, não posso me achegar por mim mesmo diante de Deus. E nós já vimos isso. Nosso coração é um coração idólatra. E ainda que façamos aparentemente o bem, fazemos com razões equivocadas. Precisamos então viver pela fé. E o que é viver pela fé? É colocar a minha convicção na ideia de que Deus pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço na cruz por mim. Esse é o caminho da salvação. Então isso nos torna distantes de qualquer escolha. Eu não posso escolher a Deus, você não pode escolher a Deus. Entenda isso. A nossa salvação está condicionada a Ele. Bom, mas agora avançando um pouco mais, falemos agora da natureza da santificação. Como a santificação acontece? Aí sim, meu irmão, eu preciso te dizer que a santificação acontece no coração que já foi transformado pela graça. A santidade é um fruto daquele coração que já foi tocado pelo Evangelho e pela palavra. E a partir do momento que fomos tocados por essa palavra transformadora, nós somos capacitados a escolher. Então, quem pode escolher? E quando eu estou falando de escolha, eu estou falando para esse grupo, para essa verdade. Quem pode escolher? Aquele que já foi transformado no coração. Aquele que já foi alcançado pelo Evangelho. Ele agora é capacitado por Deus a escolher não pecar. A escolher o que agrada a Deus. A escolher o que Deus se alegra que nós façamos. Então, sim, existe uma escolha necessária para nós. E a santificação é um processo ativo. Várias expressões do capítulo 6 vão trazer essa ideia. Obedeçam, obedecer, entreguem, ofereçam. Atitudes que são atitudes que nós devemos tomar. São escolhas que eu preciso fazer. Por isso, mais uma vez, Romanos capítulo 6 nos mostra que existem dois difíceis. Existem dois caminhos que eu posso escolher. Bom, o caminho da obediência, que vai ser custoso e vai ter um alto preço, e o caminho da desobediência. E eu quero dar um exemplo aqui para mostrar para você que o pecado sempre cobrará mais caro do que ele promete. Eu quero mostrar para você que escolher pecar é sempre pior. É sempre pior. Pense que você recebeu do seu banco um cartão de crédito ilimitado. Você glorifica aí?
Você recebe essa ilimitado. Ou você fala, não, pastor, isso está longe da realidade. Então, com o limite, como os bancos costumam fazer hoje em dia, eles te dão um cartão, eles falam assim, não, olha só, essa pessoa é tão ajuizada, ela não tem dificuldade com os gastos, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um cartão para ela, 10 vezes o valor que ela ganha. Vamos fazer isso. Eles pegam lá um cartão e dão um limite lá para você. Eles te deram um limite de quantos? 50 mil? Tá bom? 100 mil? Tá bom? Te deram um limite no cartão. E aí você pensa, poxa vida, agora o que eu posso comprar com isso aqui? Eu posso comprar o que eu quiser. Não é assim? Aí você fala, poxa, eu estou precisando de algumas coisas, eu vou lá, vou comprar um telefone. Vou comprar o meu telefone de marca que eu gosto. Aquele telefone que é 5 vezes o que eu ganho no mês. E eu vou parcelar, se eu dividir de 120 vezes, sem juros, dá para pagar. Eu fiz as contas, simulei, vai dar certo. E aí você vai, pega o seu cartão sem limite, porque o seu coração quer aquilo ali. E você fala, poxa, eu consigo fazer. Você chega na loja, a pessoa pergunta, vai pagar como? Aí você fala, no crédito, de todas as vezes que você tiver. Ela dá a opção para você, você pega o cartão e aparece lá na tela assim, aprovado. Já teve essa sensação? Aprovado. Quando aparece aprovado, você fala, poxa, nada mais me impede, é meu. Comprei, você leva para casa, mas você se lembra que você também, poxa, teve uma semana difícil, você está com fome, aí você lembra daquele restaurante que você gosta tanto, daquela comida que você gosta, e aí você fala, eu mereço. Já viu essa frase? Já disse essa frase? Eu vou me mimar, eu mereço. E aí você vai no seu restaurante favorito e come o que você quer. E aí quando você pede a conta, eles te perguntam, você vai pagar como? Você diz, no crédito, porque eu tenho limite. E aí você passa no crédito e mais uma vez aparece, aprovado. Você, graças a Deus, está pago. Posso ir para casa, não vou precisar lavar prato, fazer nada. Você levanta, vai para sua casa e você começa assim ao longo do mês gastar e gastar e gastar, e eu podia dar inúmeros exemplos aqui de como você gastaria esse limite, até que chega o diabão do cartão. Conhece o diabão? Que a gente às vezes põe a culpa, né, é o devorador, né? Não é o devorador, é a gente gastando desenfreadamente. E aí chega o dia da fatura, a fatura fechou. E aí chega um lembrete lá no seu celular, no seu e-mail, sua fatura fechou. E você olha o estrago que você fez. Sabe o que é isso? É o difícil do pecado. Você pode ter até a sensação de prazer, você pode ter até a satisfação de desfrutar naquele momento. Isso é bom, é meu, eu comprei, eu consegui, eu tenho isso, eu desfrutei disso, eu consegui me alimentar do que eu gosto, eu comprei as coisas que eu gosto, mas em algum momento a fatura vai fechar e você vai ver que é morte, é morte. O banco vai começar a te ligar e você vai bloquear um número e vai ligar de outro. Você vai bloquear um número e vai ligar de outro. Você vai ter 350 números bloqueados no seu celular e você não atende mais ninguém. Você muda de número, eles te acham. Eles vão, buscam o resto do que você tem, confiscam os seus bens, bloqueiam as coisas. Isso é vida? Isso é liberdade? O prazer que você teve lá atrás, passou. Você olha, o que eu tenho? Eu não tenho nada. E aí eu te digo, viver com essa liberdade para pecar é morte. Uma hora a fatura vai fechar e você verá a destruição, quão severo, quão destruidor, quão maléfico é o pecado que às vezes nós estamos flertando, que às vezes nós estamos insistindo em praticar. Por isso eu digo, é uma escolha entre os difíceis, mas você talvez pense, e como é o difícil de obedecer, o difícil da santidade? Bom, eu te diria que também é difícil. Não posso romantizar a santificação, não dá. A santificação se assemelha a um processo de investimento. Você recebe o seu salário e você retira parte desse salário e aplica ela. E aí você me diz, pastor, não sobra. Eu ganho pouco, não dá, as coisas estão caras. Sim, meu irmão, eu estou dizendo, o exemplo é exatamente para que você tenha esse sentimento, é isso que eu quero criar em você. É difícil, é isso que eu quero que você sinta.
É difícil mesmo tirar uma parte e guardar. Faça gastar tudo. Faça gastar o que não tem. E depois perceber que isso não tem uma facilidade tão aparente. Não é tão fácil como parece. A gente precisa tirar uma parte do dinheiro e guardar. E você fala, nossa, isso é difícil demais. E aí você está com um desejo de trocar de celular. Você está com um desejo de trocar de carro. Você está com um desejo de comprar alguma coisa que você gosta, de comer num lugar que você gosta. Aí você faz, sabe o quê? Você diz, não, eu não posso fazer isso agora, porque eu estou guardando uma parte do que eu tenho. E você guarda um pouquinho, bem pouquinho. Um mês, aí no outro mês você está com outras vontades, você quer outras coisas, você entra no Instagram, todo mundo é rico e milionário. Você fala, meu Deus, só eu que sou pobre, não é possível. Eu preciso viver o que esse povo está vivendo, a vida é uma só. A vida é uma só, vamos passar no crédito e vamos embora. E você, não, eu vou reservar um pouquinho, eu não vou viver isso agora, eu não posso agora. Eu não posso agora, eu não posso agora. Irmãos, isso é difícil demais, concordam? Isso é difícil demais, às vezes a gente cede à pressão. Fala, não, eu posso sim, não aguento mais, pega o que você tem, gasta. Mas quando você mantém a disciplina de não gastar tudo que você ganha, de juntar um pouquinho todo mês, no final de 10, 20, 30 anos, você pode ter se tornado rico e não sabia. Você pode ter muito mais do que você imaginou. E aqui eu não estou fazendo propaganda de investimento. Aqui eu estou te fazendo uma analogia com a vida da santidade. É difícil dizer não para as minhas vontades. É difícil dizer não para os meus desejos. É difícil dizer não para aquilo que o mundo diz que é normal. É difícil dizer não para aquilo que desagrada a Deus. É difícil, entenda isso, é difícil. Mas um dia, quando nós formos fazer um extrato da nossa conta de investimentos, a gente descobrirá que existe um tesouro no céu, que ladrão não rouba, que a traça não pode corroer e que é eterno e jamais acaba. É isso que o texto de Romanos está dizendo para nós. Crentes, povo de Deus, não vai ser fácil. Agora, pois, verso 22, libertados do pecado, você saiu de uma escravidão, você entrou em outra. Agora vocês são escravos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Ainda que ele traga prazeres, alegrias, efêmeros e momentâneos, o salário, a fatura do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meu irmão, eu vou te dizer mais uma vez, é uma escolha. Qual o difícil você vai escolher? Qual o difícil você vai escolher? O difícil que leva para a morte? Ou o difícil que pode te dar vida? Se nós estivéssemos mais acostumados a enxergar como o pecado é destruidor, e talvez a vida pastoral me dê esses alertas constantes. Volta e meia eu estou ajudando alguém. Volta e meia eu estou acolhendo alguém. Às vezes, sabendo de notícias que não seriam tão agradáveis. E a gente se lembra, é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz na sua vida espiritual, te tornando apático, te tornando frio, te tornando incomodado. É isso que o pecado faz, te tornando alguém libertino, que não se preocupa mais com o testemunho, que faz o que quer e não se importa mais com os impactos disso. É isso que o pecado faz quando ele entra nos casamentos, quando ele destrói os laços, a fidelidade. É isso que o pecado faz quando nós damos vazão aos nossos próprios desejos e vontades. Por isso, qual difícil você vai escolher, querido? Qual é o difícil que você vai escolher? Porque a santidade é algo árduo. Hebreus vai dizer que na luta contra o pecado vocês ainda não estão resistindo até o sangue. O texto da palavra de Deus nos ensina que nós precisamos resistir até o fim. Por isso, meu irmão, perdoar é muito difícil. Perdoar é muito difícil. Mas viver uma vida preso à amargura é infinitamente pior. Manter a fé em dias escuros e sombrios, em meio às dificuldades, é muito difícil. Mas perder a fé, perder a crença, a confiança em Deus, é infinitamente pior.
Controlar as palavras que saem das nossas bocas é muito difícil. Só quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, não é assim? Mas ser refém do que fala e viver colhendo as consequências das nossas palavras malditas é muito mais difícil. Porque uma vez dito, está feito. Confessar os nossos pecados é difícil, mas viver escondendo, viver uma vida dupla, viver uma vida de escuridão, de duas caras, é muito mais difícil. Levantar cedo para servir na igreja é difícil. O pessoal chega aqui, a gente tem um culto às 8. O pessoal chega aqui às 7, 7h15. O pessoal monta as coisas, abre as coisas. Levantar cedo é difícil, irmão. Levantar para servir as pessoas é difícil. Servir pessoas é muito difícil. Mas viver uma vida egoísta, autocentrada, é muito mais difícil. Acredite você ou não. Para você estar aqui nessa manhã, para você estar aqui hoje, você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Não sei o que te motivou a fazer essa escolha, mas você fez uma escolha. Todos os dias fazemos inúmeras escolhas. Todos os dias da nossa vida é repleta de diversas escolhas que temos que fazer. Você escolheu estar aqui na igreja hoje. Que bom que você está aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu posso te dizer que bom que você está aqui. Porque esse é um lugar para a gente ser confrontado. Esse é um lugar para nos alertar dos pecados que às vezes estão batendo a nossa porta, para nos fazer desviar daquilo que Deus não quer que a gente caia. Esse é o lugar. Aqui é um lugar propício para isso. Que bom que você está aqui. Não sei o que te trouxe, mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Assim como todos os dias, nós nos levantamos e precisamos fazer inúmeras escolhas. O que você vai falar? Quais palavras você vai usar? Onde os seus pés irão? Onde é que você vai entrar? O que suas mãos tocarão? O que encherá a sua mente? Do que você se alimentará? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. São escolhas que você faz todos os dias. A santidade, meu irmão, volto a bater nessa tecla e concluo. É uma escolha. Capacitada por Deus. Mas é uma escolha. E eu e você precisamos arduamente lutar contra todos os nossos sentimentos, para que a gente escolha todos os dias ser santos. Essa palavra é para que eu e você possamos parar de achar que um dia chegaremos num nível espiritual, onde o pecado não vai mais nos atormentar, porque ele vai. Onde ele não vai mais bater na nossa porta, porque ele vai. Ele vai atrás de você. E o que nos faz resistir a isso são as escolhas pautadas na verdade de Deus. É sempre dependendo do Senhor. Sim, é sempre dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sim, começar o dia dessa forma já é um princípio de santificação. Deus, eu tenho muitas coisas nesse dia e eu não sou capaz de resistir a todas elas. Me ajuda. Esse é um sinal de santificação. O contrário disso, Senhor, ou melhor, né? Levantar e dizer, eu resolvo os meus problemas, eu faço as minhas coisas, vamos embora, que nós temos que resolver as coisas pela nossa própria força, é um sinal de orgulho e arrogância. E no dia que eu chegar no nível de achar que eu não preciso mais buscar a santificação, porque eu cheguei num nível pleno, querido, o que entrou no meu coração não foi a santificação, foi o orgulho e a arrogância. O orgulho e a arrogância. Que essa não seja a minha e a sua escolha, que a nossa escolha seja a escolha da obediência, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu posso ser santo fazendo escolhas que a graça de Deus já me capacita a fazer hoje? Como eu posso ser santo imitando Jesus agora? O que você precisa abandonar hoje? Quais escolhas você precisa fazer diferente hoje? Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta chegará. Toda decisão, meus irmãos, é um altar. Toda escolha é uma entrega. E todo difícil revela a quem nós pertencemos. Sempre será assim. A boa notícia, e eu encerro com ela, é que Cristo já venceu o impossível na cruz. O impossível, Jesus já venceu na cruz. E porque Ele venceu o impossível na cruz, eu posso vencer o difícil aqui agora.
vida de santidade, irmãos. Uma igreja santa, uma igreja que luta contra o pecado. Nada diferente disso é o que Deus espera de nós. Que nada nos domine, que nada nos leve à idolatria, que nada nos leve à libertinagem, que nós possamos blindar o nosso coração daquilo que hoje nós já achamos que é normal. Esse é o difícil que Deus espera de nós, e que Deus nos fortaleça para isso, no poder e na graça do Senhor Jesus. Vamos orar.